Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre Game of Thrones. Então se você ainda não assistiu o episódio de domingo, rala daqui porque vai ter muito spoiler. Batalha de Winterfell, minha gente. Chegou, o episódio aconteceu, o confronto com o Rei da Noite finalmente rolou e eu vou falar nesse vídeo de hoje o que eu achei sobre o episódio num todo, tá? Vou dar minha opinião sobre a batalha, sobre todos os acontecimentos. E só pra adiantar, eu já quero dizer que não foi exatamente o que eu esperava, mas eu vou explicar tintim por tintim por que eu esperava mais esse episódio e por que ele me decepcionou um pouquinho. Bom, pra começar, eu achei as cenas um pouco escuras demais, né? Eu entendo que foi uma escolha dos diretores e do pessoal da fotografia de querer causar uma sensação de presença na batalha, né? Eles queriam que o espectador sentisse a escuridão, o medo, a antecipação, você não saber o que tá vindo na sua direção. Compreendo, é uma ideia ótima, assim, não tem certo ou errado, né, na fotografia e na estética que você escolhe usar pra uma batalha, mas eu achei que ficou um pouco escuro demais. Eu teria feito as cenas um pouquinho mais fáceis de identificar, de entender. Ficou um pouquinho confuso mesmo, assim, pelo menos pra mim, né? E eu vi bastante gente reclamando na internet também, então eu acho que eu não fui a única. A gente não sabia quem era quem. Quando alguém morria em tela, era simplesmente impossível de identificar quem era a pessoa. E a gente só deduzia se alguém estava vivo ou morto quando aparecia depois, né? Quando as outras cenas mostravam se a pessoa ainda estava por ali ou não. O que eu senti muita falta nessa batalha, no geral mesmo, assim, principalmente nos primeiros momentos, foram os confrontos corpo a corpo. Por exemplo, na Batalha dos Bastardos, que foi uma das melhores batalhas já representadas na série, na minha opinião. A gente segue a batalha inteira pelo ponto de vista do Jon. A gente acompanha o Jon desde o momento em que ele tá lá em cima do cavalo e ele vê o Rickon, né, vindo na direção dele, a morte do Rickon, e ele, sabe, vai que nem um doido feroz querendo matar todo mundo. E a gente acompanha cada passo dele na batalha. A gente vê ele matando as pessoas, ele pistolaço, né, só querendo o pescoço do Ramsay, até o momento em que eles ficam todos amontoados, né, cercados pelo exército dos Bolton, e a gente sente a claustrofobia. Você realmente acredita que o Jon pode morrer pisoteado ali e sem conseguir respirar, e, né, você sente um medo pelo personagem. Outra coisa que me decepcionou um pouquinho nesse episódio da Batalha de Winterfell foi a quantidade de mortes, porque foi uma parada que eles estavam prometendo massacre, né? Chegaram a falar que ia fazer o Casamento Vermelho parecer um jantar de ensaio. E assim, minha gente, não foi bem isso não, sabe? Os personagens que morreram foram extremamente secundários. Primeiro a gente vê o Ed se sacrificando pelo Sam, o que, ok, faz um pouco de sentido. O Ed também não é um grande guerreiro, uma pessoa muito experiente em batalha. Mas eu também achei que o Sam poderia ter morrido, sabe? Naquela primeira cena que vem aquela horda gigante de zumbis na direção deles, eles estavam no front de batalha. O Sam era um dos primeiros ali a ser atacados e é um pouco incoerente ele ter sobrevivido a isso. Eu até aprecio um pouquinho de fanservice, né? Eu acho legal. E eu gosto do Sam, todo mundo gosta, né? Ele é um dos personagens mais queridos da série. Mas eles terem deixado o Sam vivo pra agradar os fãs, eu acho que causou o efeito contrário, sabe? Não foi muito lógico eles fazerem isso, não. Depois a gente tem uma cena muito linda e, assim, justa, né, com a personagem, que é a da Lyanna Mormont, que ela enfrenta aquele gigante, né, com a maior garra que ela sempre teve na série. Então fez sentido com a personagem, ela sempre foi muito corajosa. E eu achei legal ela ter morrido daquela forma, né, foi uma maneira corajosa de morrer e justa, né, mostrou a bravura dela do início ao fim. Depois a gente tem a morte do Beric Dondarrion, né, que é um personagem que a gente já vem acompanhando há um tempo, que ele sempre revivia pelo Thoros de Myr e tudo mais. E por que esse homem tá vivo, né? Todo mundo queria saber qual era o propósito de vida dele, e nesse episódio a gente descobriu que foi pra salvar a vida da Arya, mas eu vou falar disso mais lá pra frente no vídeo. Um dos sacrifícios que eu gostei também foi do Theon, né? Fazia total sentido ele ter morrido ali do jeito que ele morreu, salvando o Bran. E foi um desfecho na história do personagem, né? Conseguiu fechar o arco dele lindamente. Eu acho que é um dos personagens que mais evoluiu ao longo da série. A gente acompanha ele sendo um cara meio escroto, assim, no início, depois comendo pão que o diabo amassou com o Ramsay e pagando todos os pecados dele. E agora
mais uma vez se sacrificando pelo Bran, mostrando que ele aprendeu com os erros dele e se arrependeu de tudo e fez o possível pra poder redimir, né, os erros do passado dele. E a última morte, né, importante do episódio, dos personagens que a gente ama, foi a do Ser Jorah, né, minha gente? Eu confesso que eu chorei, assim, foi muito emocionante aquela cena. Eu vi muita gente falando que ele morreu como gado, né, sofrendo pela Daenerys. Gente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o objetivo da vida daquele homem era salvar e proteger a Daenerys sempre que ele pudesse, sabe? Ele não se importava que ela não amasse ele de volta da maneira que ele amava ela, mas ele só queria servir, sabe? Ele sempre foi cúmplice dela, ele sempre amou aquela mulher, idolatrou ela da maior maneira que ela poderia ser idolatrada, e nada mais justo do que ele morrer salvando a vida dela. Aquela cena foi linda de assistir, eu acho que foi a morte mais pesada de todo o episódio, assim, foi a morte que a gente mais sentiu, né, o público. Causou uma emoção muito grande e eu também quero elogiar a atuação da Emilia Clarke, né, a atriz que faz a Daenerys. Meu Deus, gente, aquela mulher, ela convém emoção com o rosto de uma maneira que poucos conseguem fazer. Eu achei que a personagem também foi bem coerente ao longo do episódio. Ela ter ficado lá com o Drogon, né, botando fogo em quem ela podia botar. E foi justo, assim. Eu não tenho o que reclamar dela no episódio. Eu acho que fez sentido. Ela ter se defendido também, não ter ficado escondida atrás do Jorah. Tudo bem que ele salvou ela da maioria dos zumbis que estavam ali, mas ela pegou uma faca de vidro de dragão e começou a lutar também. E é isso aí, galera. É sobrevivência, né? Ela não é mais uma rainha, né, que senta no trono e só espera que os súditos e os soldados protejam ela de qualquer ameaça. Achei muito legal eles terem mostrado ela se defendendo daquela forma, né? Da melhor maneira que ela pôde. Agora vamos falar um pouquinho do Rei da Noite, né? Que é o foco do episódio, que todo mundo tava esperando pra ver há anos. E finalmente chegou, minha gente. Confronto final, Rei da Noite chegou em Winterfell. Botar pra quebrar, ninguém sabe onde tá o homem no início do episódio, ele só aparece um pouquinho depois. E já em cima do Viserion, né? O que deixou a galera, né, ansiosa, empolgada. Eu já tava pronta pra ver a minha cena linda, maravilhosa, que várias fanarts, né, mostraram na internet, que é do fogo do Drogon contra o fogo do Viserion ali, fogo azul contra fogo normal de dragão, no ar, né, bem estilo Harry Potter e Voldemort. E, gente, não teve assim, não teve a cena do fogo, cara. Como é que eles podem fazer isso comigo? Gente, eu fico revoltada porque é uma parada que, mano, se você faz um dragão de gelo, é pra isso que você faz um dragão de gelo, entendeu? Cadê a minha cena estilo Harry Potter? Cadê, HBO? Eu quero aqui na minha mão. Tá faltando, filha. Tá faltando, entendeu? Decepcionou aí, legal. Mas tudo bem. Pelo menos a gente, né? A gente teve um confronto entre os dragões. Aquela cena que o Jon tá em cima do Rhaegal. Aí morde pescoço daqui, morde pescoço dali. Dilacerando o Viserion, né? Aos dentes e garras. E, bom, ficou um pouquinho difícil de ver, né? Porque a imagem tava escura para caramba. Gente, a cena ficou super confusa. Eu acho que eles escureceram ali até demais pra disfarçar um pouquinho, né, o CGI. E assim, que isso, HBO? Vocês não têm dinheiro pra caraca pra dar e vender, gente? Faz uma cena decente da Luta dos Dragões, né? Que isso, sabe? Ficou um pouquinho confuso. Teve alguns frames que eles afastaram um pouco e aí, tipo, deu pra ver meio assim a lua, o Drogon e o Rhaegal meio que subindo e descendo assim. Foi lindo de ver aquelas cenas, né? Esses frames específicos. Mas toda vez que eles focavam no combate, né? No confronto do Jon e a Daenerys pertinho ali, colados em cima dos dragões, era muita confusão acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que eles não causaram o efeito bom que eles planejaram, assim, no início, né? A pós-produção deixou a desejar um pouquinho nisso. E já que a gente tá falando, né, de Jon e Daenerys, vamos focar um pouquinho no Jon agora. Não posso dizer que amei a participação dele no episódio, mas eu também acho que não seja um problema do personagem. Eu acho que eles não souberam escrever o roteiro pro Jon nesse episódio, sabe? Eu acho que deixaram o personagem de lado em momentos que ele era praticamente o mais importante ali. Ele é a pessoa que já teve mais experiência com White Walkers de todos que estavam presentes ali em Winterfell naquele momento. Ele já teve, né, uns embates aí com o Rei da Noite, uma guerra fria, uma troca de olhares. E no episódio Hard Home, né, que é o mais épico de todos com relação a esse combate entre os dois, a gente tem aquela encarada fenomenal, né,
do Jon olhando pro Rei da Noite levanta o bracinho, né, traz todo mundo de volta à vida. E aquela cena, gente, foi uma promessa, sabe? Ficou nítido ali que em algum momento eles iam se enfrentar na série e tava todo mundo esperando por esse momento. Todo mundo. Eu acho que não tinha uma viva alma que não queria ver um confronto, né, um duelo corpo a corpo entre o Rei da Noite e Jon Snow. Não teve, né, minha gente? Eles simplesmente ignoraram isso aí e o Rei da Noite meteu o pé sem nem encostar num fio de cabelo do Jon. Não gostei. Achei fraco. Achei que foi uma promessa que a série fez, que eles tinham que ter entregado. E decepcionou bastante, assim. A história do Rei da Noite está sendo construída desde o início da série. A primeira cena do primeiro episódio mostra pro público, né, o que são os White Walkers. A gente entende que existe essa ameaça maior, essa ameaça sobrenatural, que vai além da disputa pelo trono, que vai além das brigas entre as casas. É uma ameaça real e é uma ameaça que ela pode atingir a todos a qualquer momento. A série toda prepara a gente para esse momento. Para o momento em que o Rei da Noite vai ultrapassar a muralha, que ele vai chegar metendo pau em todo mundo. E eles negaram pra gente um dos duelos que estavam mais sendo esperados na história da televisão, gente. Game of Thrones é uma série assistida por milhões e milhões de pessoas. Esse episódio, inclusive, teve 12 milhões na audiência final. E, cara, você quer mesmo dizer pra mim que aqueles 12 milhões não queriam ver a briga entre os dois, sabe? Faltou, gente. Quando eles fazem fanservice, eles fazem pra umas paradas muito nada a ver. E na hora que a gente quer o fanservice mesmo, né? Que seria, por exemplo, no Fogo contra Fogo dos Dragões, no Jon lutando contra o Rei da Noite, eles não entregam. E eu acho que, no mínimo, essa era uma oportunidade ótima pro Jon talvez ficar gravemente ferido, sabe? Ele podia até não conseguir matar o Rei da Noite. Ele podia levar uma esfaqueada lá e quase morrer, o que causaria um medo no público, né? Ia causar uma tensão, o pessoal ia ficar na ponta do pé ali e eles perderam essa oportunidade. Realmente foi um desperdício. Agora vamos falar da personagem mais importante do episódio, né? A única que teve um foco realmente expansivo, que deu pra gente ver como que ela tava se sentindo ali na batalha, ela lutando contra todo mundo e sendo badass. A Arya, gente. A Arya Stark. Que mulher. Eu assumo que eu gostei muito dela ter matado o Rei da Noite no final. Achei coerente, achei que ela tinha um treinamento suficiente pra isso, né? Em Bravos, com Syrio Forel, né? Todo o treinamento dela de batalha se envolvia um pouco isso de ser sorrateira, né? De chegar de fininho, de conseguir distrair o oponente e dar a cartada final, né? E foi exatamente o que ela fez. Quando ela chega pra matar o Rei da Noite, na hora os reflexos dele são muito rápidos, né? Então ele pega ela pelo pescoço, o que foi... Meu Deus do céu, eu levantei da cama e comecei a gritar que nem uma doida, porque eu realmente achei que a Arya ia morrer naquele momento. Mas, de novo, o treinamento dela consegue ser maior do que a habilidade dele. E ela tem aquela jogada da adaga perfeita, que dá o golpe final nele. Foi uma cena realmente muito linda. Eu gostei pra caramba do jeito que ele morreu. Queria comentar também que rolou uma simbologia na série, né? Eu achei muito legal eles terem feito isso. Que essa adaga é a mesma adaga que foi usada lá no início da série, na primeira temporada. Criada, né? Feita pelo Mindinho pra matar o Bran. Então, a adaga que, na verdade, o primeiro objetivo foi a morte do Bran, acabou sendo a mesma adaga que salvou a vida dele no final. E eu achei isso muito poético e bem legal da parte da série ter pensado nisso. E ao longo do episódio, né, a gente tem a construção de ver que a Arya tá com alguma coisa ali a mais, um papel mais importante, e a gente vê isso através da Melisandre, né? Ela chega lá e fala, querida, Blue Eyes, Blue Eyes. Ela recita uma conversa que as duas tiveram lá nas primeiras temporadas, em que ela fala que ela e a Arya iriam se encontrar de novo, né? Mostrou que os roteiristas pensaram nisso, né? Eles não quiseram deixar a ponta solta e utilizaram um diálogo que ninguém mais lembrava praticamente pra ser o clímax da morte do Rei da Noite na série. Então essa parte eu achei bem legal e inteligente da parte deles. Mas agora vamos falar do Bran. Gente, o Corvo de Três Olhos, né? Essa história que a gente também já acompanha desde o início da série, que todo mundo quer saber um pouquinho mais, quais são os poderes do Bran, ele vê o futuro, ele não vê o futuro, o que esse menino quer, né? O que ele faz da vida? O episódio inteiro ele ficou paradão lá, largando nos corvos, e foi basicamente isso, assim. Foi só isso.
Se alguém conseguir me dizer o que o Bran ficou fazendo durante 1h20, por favor, eu bato palmas pra essa pessoa, porque eu simplesmente não sei qual foi o propósito dele nesse episódio. Eu lembro que um pouco antes, né, quando teve o episódio 2, eles tiveram aquela conversa, aquela preparação pra batalha, e o Bran escolheu, né, ficar como isca justamente perto da árvore coração. Eu jurava que ia ter algum plot twist, assim. Que ele ia usar a árvore coração pra ampliar, né, os poderes dele, que a gente já viu que isso acontece na série, né? Toda vez que ele tá perto das árvores, ele tem um poder maior, assim, pra largar e pra olhar pro passado e tudo mais. Mas não, eles simplesmente ignoraram isso, foi só uma parada simbólica mesmo. E tinha uma oportunidade incrível ali, sabe? Pra talvez mostrar um flashback da vida do Rei da Noite, não sei. Gente, qualquer coisa que desse um significado maior pra esse personagem, sabe? Eu acho que um vilão tão bem construído, tão instigante, sabe? Tão misterioso, que todo mundo queria saber um pouquinho mais se ele tinha mesmo algum propósito além ou se era só aquilo, pra no final da série ele só ser um vilão porque era vilão mesmo e o único objetivo dele ser matar o Bran, é um pouquinho decepcionante, assim. Eu particularmente acho que não fez jus à série, ao resto da série, né, as outras temporadas, e não fez jus ao personagem em si. Rei da Noite era uma ameaça, ou pelo menos parecia ser uma ameaça muito maior do que ele acabou sendo no final. E agora, né, a gente tem a batalha final, a batalha dos tronos contra Cersei, e eu acho que eles estão num impasse, assim. Eu, olhando pra série como fã, né, como espectadora, eu acho que eles inverteram um pouco a ordem das coisas. Essa batalha, né, contra os mortos, contra os White Walkers, é uma parada que todo mundo sabia que é a ameaça maior, que não existe inimigo maior do que esse, que se eles fossem morrer, era ali que eles iriam morrer, né? Eu acredito que personagens como o Gendry, o Podrick, o Tormund, o Sam principalmente, né, tinham que ter morrido ali, sabe? Não é coerente com a série. Dá pra ver que eles perderam um pouquinho da coragem que eles tinham antigamente pra matar personagens principais, né? A morte do Ned e o próprio Casamento Vermelho é um exemplo ótimo disso. E essa é grande parte do motivo pelo qual as pessoas amam Game of Thrones. Pela coragem que eles têm de contar uma história que realmente parece verídica com a realidade, né? E de como as coisas realmente eram naquela época. Mas agora, eles tendo deixado tanta gente viva, sabe? Fica um pouco incoerente, assim. Cara, se o Sam sobreviveu White Walker, sabe? Trocentos zumbis vindo na direção dele, sem conseguir um arranhãozinho sequer, né? Sem nem uma esfaqueadazinha. Eles querem mesmo que eu acredite que ele tem a chance de morrer contra o exército da Cersei, sabe? Não faz sentido. Tudo bem, ela pode até usar fogo vivo, pode meter umas apelações aí, mas eu acho que vai ficar um pouco anticlimático e talvez a série tenha se equivocado em ter colocado a batalha contra o Rei da Noite antes da batalha contra Cersei. Mas agora é esperar pra ver, né, minha gente? A gente vai ter que esperar os próximos 3 episódios pra acompanhar o desfecho dessa série fenomenal que encanta tanta gente. Mas eu só espero que eles realmente não decepcionem, assim, com o final. Eu espero que a batalha da Cersei seja melhor do que essa, mais bem estruturada, talvez, porque afinal ela é uma mente pensante, né? Ela pode ter estratégias de batalha intelectuais e que causem alguns plot twists, algumas coisas que a gente não estava esperando. E isso pode fazer com que a batalha seja realmente boa, assim, né? Seja melhor do que a batalha de Winterfell foi, no final das contas. Bom, gente, é isso. Essa foi minha análise do episódio 3 da 8ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam, por favor, comentem, tá? Vamos conversar sobre isso. Eu adoro falar sobre esses assuntos e eu poderia ficar falando aqui por horas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e em breve eu trago um conteúdo novo pra vocês sobre série, filme e várias coisas legais aí, tá bom? Um beijo e tchau!